Olá, paz seja com você e sua casa. Eu espero que você e sua família estejam todos bem, abençoados pelo Criador. Nós temos orado pela sua família lá no grupo Sobrevivência e também no canal Sobrevivência. Você que é inscrito, você que participa do grupo, nós temos orado por você. Aqui Rogério Canova. Eu fico muito contente de voltar a falar com vocês e tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo. O Criador marcou um dia e horário exato para celebrar a Páscoa, o Pêssar. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero que você saiba, antes de iniciar o vídeo, o que você vai ver nele. Significado do cordeiro separado, né? O dia e o horário de celebrar a Páscoa. A Páscoa do calendário gregoriano nós vamos mostrar para vocês aqui nesse vídeo que ela está alterada e nós queremos apresentar a princípio para vocês por que os teólogos, né, presentes nas denominações religiosas hoje, eles utilizam o calendário gregoriano como fonte de celebração do Pêssar, da Páscoa, certo? Mariane vai ler o que significa teologia. Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Do grego theos, Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana, mais logos, palavra que revela, por extensão, logia, estudo. A teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos e as tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia e na sociologia. Resumindo, a teologia ela segue um padrão cristão, né? É muito comum, apesar de nós termos origem aí na palavra theos vindo do grego, eu queria que você entendesse que os patrícios influenciaram a formação dos romanos, da sociedade, dos seus tradicionalismos, dos dogmas, e os gregos trouxeram herança de povos antigos, já da Babilônia, da Pérsia, ali povos também da região ali de Israel, dita hoje Al-Shorul, o pessoal já tinha o hábito de adorar alguns deuses. Então é muito comum, apesar do pessoal estudar bastante, mas estudando dentro de um contexto formado a partir de denominações, como por exemplo doutorados, mestrados, pós-graduados e graduados dentro de instituições cristãs, é óbvio que não vai bater com o contexto da escritura, porque o contexto da escritura ele é a parte do contexto cristão, né? Não tem diferença disso. Então nós vamos mostrar isso aqui dentro desse estudo de hoje. É um bate-papo sobre a Bíblia e eu queria que você observasse a partir de agora, nós falamos sobre a teologia, porque você vai entender justamente o motivo que leva a todas as religiões a utilizarem o calendário gregoriano como fonte básica para a sua celebração de suas festas. Nós temos aqui o mês de abril de 2021, o dia 2, aí na sexta-feira, está marcado como Paixão de Cristo, né? Eles dizem que Jesus, o Cristo deles, morreu na sexta-feira. Pode até ser, mas não é o mesmo personagem, o Cordeiro da Escritura. Não é o mesmo, é óbvio. E depois ele também celebra o Pêssar, a Páscoa, no dia 4, num domingo, no primeiro dia da semana. Não tem também referência de contexto bíblico, né? Porque ele celebra o Pêssar antes da morte dele e aqui no contexto é celebrado a Páscoa depois da morte dele, né? Muito... E eles colocam aí da morte até a ressurreição, colocam 1 dia e meio, sendo que a palavra fala que são 3 dias e 3 noites, né? Que ele ficaria na sepultura, né? Nós temos um estudo sobre isso no nosso canal. Mas vamos adiante. Agora nós vamos pegar dentro do contexto da Escritura
para nós vermos exatamente aqui as passagens que trazem referência ao contexto. Agora nós vamos ver dentro da Escritura o contexto que revela as marcações, as datas marcadas. Mariane vai ler para nós Gênesis capítulo 1, verso 14. Yahuá disse: haja luminares no firmamento do céu para haver separação entre o dia e entre a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Os rótulos estão aí. Então você tem... Nós não somos cristãos, nós não carregamos esse rótulo, né? E nós priorizamos não por formar opinião, mas para trazer informação. E nós estamos trazendo aqui no canal constantemente uma demonstração que essas traduções João Ferreira, por exemplo, elas são tendenciosas. Por exemplo, aqui no quarto dia da semana, a palavra estações, quando nós colocamos, usando a João Ferreira de Almeida ainda, né? Eu tenho aqui, ó, João Ferreira de Almeida, mas ela está com versos Strongs. É um dicionário usado para traduzir os termos das palavras em hebraico. Então, quando eu pego o verso 14 aqui abaixo da palavra estação, tá vendo aqui estação? Eu vou procurar a referência do hebraico. E a palavra seria moed, que significa lugar determinado, tempo determinado, reunião, tempo determinado novamente, reunião determinada, sinal determinado, tenda de encontro. Então, no quarto dia, o Criador fez o sol, a lua e as estrelas, os luminares, para marcar, respectivamente, os seus encontros determinados com o seu povo. Que é um período sagrado. Que é um período sagrado. E nós vamos ver onde ele volta a comentar sobre esses encontros determinados. Nós vamos lá para Levíticos, no capítulo 23, a Mariane vai ler para nós o verso 1 de Levíticos 23 e depois até o 4. Pode ler, Mariane, por favor. E depois falou Yahuá a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas de Yahuá que convocarei são santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Descanso de Yahuá é em todas as vossas habitações. Estas são as festas de Yahuá, santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, entre os 2 anoitecer, é Páscoa de Yahuá. E aos 15 dias desse mês é festa dos pães ázimos de Yahuá. Então, aqui nós temos a indicação das santas convocações do Criador. Eu circulei aqui porque a tradução também não é das melhores. Então nós vamos lá para os versos Strongs para nós vermos o que significa essas festas fixas, né, colocada por João Ferreira de Almeida. Quando nós clicamos aqui, nós vemos que a mesma palavra usada aqui também é moed. É a mesma de Gênesis. Então, lá no quarto dia da semana, ele criou os luzeiros para que o povo dele, através do calendário que ele oferece, encontrasse as reuniões sagradas dele. Ou as marcações feitas pelos próprios luzeiros, que indicariam que as festividades têm um momento certo, um dia correto para ser guardadas. E não a bel prazer, eu escolho o dia, eu escolho o dia da semana, né? Esse é o dia de guarda da semana, e nesse aqui eu celebro o Pêssah. Não. Ele vai descrever aqui abaixo todas as referências de encontro determinadas com o seu povo. Mas eu aprendi na teologia, na minha igreja, que o Criador está à disposição, é nós orarmos com ele. Certamente, você tem ele o contato direto através da sua oração. Porém, o tempo determinado do Criador, a solenidade, os pontos de encontro que você tem acesso a ele na tenda que ele te oferece, a princípio era uma tenda colocada aqui na terra, né?
Então, por Moisés, ele pediu para fazer o modelo, você vai encontrar aí nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, você tem toda uma referência desse assunto dizendo que ele iria habitar ali com o seu povo. Agora, para quem conhece um pouco de escritura, sabe que existe um santuário celeste, a habitação do Criador, e nele o Criador habita, e nós temos acesso, segundo a Escritura, foi nos dado acesso como sacerdotes a essa tenda, e nós deveríamos então levar a nossa família, toda essa situação aos pés do nosso Criador, exatamente no tempo determinado. Então não é qualquer dia que você pode celebrar o Pêssar, ou você não pode escolher, como Roma fez, trocar o dia de guarda, o dia de descanso para o domingo, do Shabá para o domingo, por exemplo. E existem as ceias, né? Que muitas denominações também fazem a cada mês ou a cada celebração que elas fazem, elas compartilham, né? Partilham, na verdade, o pão, sem o vinho. fermento, suco de uva. Mas que dentro da Escritura isso não está registrado para que possa fazer a cada encontro, né? Mas existe um encontro determinado no ano, né? Um dia fixo. E o mestre disse, fazer isso em memória de mim. Mas ele estava fazendo no dia determinado, correto. No dia correto. Tá? Então nós temos aqui o Êxodo, a Mariane vai ler aqui Êxodo 12, o verso 2 e o verso 3, para nós identificarmos que mês que acontecia a Páscoa. E falou Yahuá a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, toma cada homem para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Primeiro mês do ano. Então, o Pêssar sempre foi celebrado no primeiro mês do ano. E não como apresenta o calendário gregoriano esse ano, quarto mês. No quarto mês. Não tem lógica, não tem respaldo bíblico, tem respaldo teológico, porque a teologia vem de uma junção de orientações pagãs dentro do cristianismo, mas não tem respaldo de escritura. Para quem conhece um pouco mais, vai perceber também, e já deve ter percebido antes de eu comentar, mas eu vou fazer o comentário agora, que toda essa orientação ela é antes do Egito. É óbvio, se o Criador fez os dias para festas fixas dele lá no Éden, justamente nós não temos na Escritura hoje, né, os líderes mundiais, as pessoas que estão no poder, elas vão direcionar o povo, né? Alguns chamam de gado. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, o livro de Jubileus, por exemplo, que você pode conseguir ele, comprá-lo, né? Algumas partes traduzidas, o livro de Enoque, por exemplo, faziam parte do cânon. E você vai perceber que por volta do ano 200 do calendário depois de Cristo, vamos colocar assim, eles retiraram do cânon o livro de Jubileus, que é de autoria, segundo os historiadores, e existem fragmentos dele lá no Museu de Israel, por exemplo, que eles faziam parte do cânon, porque são jubileus descritos pelo próprio Moisés. Então lá encontramos detalhes percebendo que os patriarcas, eles também celebravam essas festividades. É óbvio, ficou claro agora quando você percebe que foi instituído lá em Gênesis os pontos de encontro do Criador. É claro que toda a estrutura hoje cristã não demonstra isso, já que eles seguem um calendário de origem romana. E eu queria que você percebesse também, para aqueles que estão pensando assim, mas isso foi escrito para o povo de Israel, explica Gênesis então para a gente. Eu não quero usar os livros considerados por alguns apócrifos como o livro de Jubileus. Explica Gênesis, por que ele deu esses tempos determinados?
E se não eram para ser celebrados por todos, por que Yahushua celebrou? O Cordeiro verdadeiro, não o Cristo que eles apresentam aí, né? Que se você for colocar Cristo ali, Jesus, você vai encontrar dentro da sua Bíblia ele celebrando o Pêssah também. E por que é que os discípulos, 50 dias exatos depois da contagem pedida dentro da Escritura de Levíticos 23, por que eles estavam fechados celebrando o Pentecostes? E foram abençoados por um favor imerecido, entrou o vento, eles receberam o uruar do Criador. Se essas festividades não eram para ser celebradas depois, me explique todas as passagens que você encontra no dito Novo Testamento que dizem que eles celebravam essas festividades após a ressurreição e a ascensão do suposto Cristo do cristianismo. Por que isso não é apresentado nas denominações religiosas? Exatamente porque são doutrinadas, os seus doutrinadores, os seus pastores, os seus líderes religiosos, eles são doutrinados em instituições romanas, de cunho romano, de cunho cristão, que vem do romanismo, que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras, porque elas apresentam orientações e formações diferentes. Eu e minha casa, nós escolhemos servir ao Criador. E é justamente por isso que nós estamos trazendo essa informação para você. Não para formar a sua opinião, mas para que você esteja informado e faça a sua própria escolha. Eu espero que você tenha compreendido. Esse foi mais um bate-papo aqui do canal Sobrevivência. O Criador abençoe você e sua casa. E nós iremos colocar no canal também um vídeo falando sobre como celebrar o Pêssah. Se você... esqueci de um detalhe aqui. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Eu queria que você entendesse que o Pêssah, a data correta para celebrar o Pêssah, então, do primeiro mês, já que nós estamos no primeiro mês do contexto bíblico, se você ainda não assistiu os vídeos do nosso canal falando sobre o calendário bíblico, nós temos vários vídeos lá. Nós celebraremos o Pêssah no 4º dia da semana, na próxima semana agora, ao crepúsculo do 14º para o 15º dia, tá certo? Na metade da semana, exatamente no meio do primeiro mês, justamente porque o primeiro mês começou ao 4º dia da semana lá na criação. A semana da criação ela é separada, digamos assim, em termos de contagem de dias do mês, da semana, porque se a semana começou lá no primeiro dia e o Criador fez os marcadores só no 4º dia, o mês então começou a ser contado ali no 4º dia. É óbvio, né? E nós encontramos esses detalhes durante toda a Escritura. Para você que não viu ainda, assista os nossos vídeos sobre o calendário. Então, na próxima quarta, se você tem curiosidade de que ao crepúsculo da terça para quarta-feira nós já estaremos celebrando o Pêssah. Se você tem curiosidade sobre isso, assista os nossos vídeos ou nos pergunte lá no canal, ou lá no grupo, ou pelos nossos contatos. Nós vamos deixando aqui um forte abraço a você. Esse foi mais um bate-papo do canal Sobrevivência. Eu espero que você tenha apreciado. Se você não entendeu muito bem, volte o vídeo, veja de novo. Qualquer dúvida nós estaremos disponíveis no canal Sobrevivência, no grupo Sobrevivência, para atender você. Continuaremos orando por você. Um forte abraço. O Criador abençoe você e sua casa. Shalom, um forte abraço.